Dito isso, já vamos diretamente. Já temos aí, o Prefeito de Porto Alegre. Já temos o prefeito de Porto Alegre que vai conversar com a gente. Aliás, agradecer a gentileza do prefeito que está lá com essa tragédia, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente quer levar informação oficial para você, porque nesse tempo de rede social é uma informação que chega aqui, outro negócio que a gente não sabe direito o que está acontecendo, então tem informação oficial. Aliás, obrigado, professor Samidana. Na verdade, não fui eu, foi o sogro que conseguiu. Lá tá todo mundo muito preocupado, as imagens chocam muito e a gente fica um pouco perdido. O Brasil inteiro quer ajudar, tá de olho e quer ajudar, a gente às vezes nem sabe como. Então, obrigado também, prefeito, por nos receber. Eu queria... Sebastião Melo. O Sebastião Melo. Eu queria perguntar o seguinte, quantas pessoas ainda estão desaparecidas ou ilhadas com riscos? Tem esse número? Bom, Emílio, primeiro dizer que nós estamos aqui no nosso Centro Integrado de Comando, praticamente noite e dia. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios e esta tragédia atingiu mais de 320. E entre os 320 está Porto Alegre, mais de 19 municípios, que é aqui no entorno da cidade. Primeiro quero falar um pouquinho de Porto Alegre, depois posso estender um pouco da região. Nós estamos nesse momento com mais de 8 mil pessoas acolhidas nos nossos abrigos aqui, de uma forma muito solidária, clubes, igrejas, Sistema S, individuais, pessoas individuais. Nós estamos acolhendo como podemos, tá? Porque tem muitas áreas alagadas, então nem todas as áreas cabe alagamento, cabe acolhimento. Então, nós estamos ainda nessa fase de salvar vidas, ou seja, tem muitas regiões, as ilhas ainda tem gente, uma cidade aqui de Eldorado, que é vizinha nossa também, nós estamos auxiliando, tem muita gente ainda que precisa de acolhimento, e algumas regiões da cidade, especialmente na Zona Norte e na zona ao lado do Grêmio Futebol Português, que é uma zona de cota muito baixa, que o Guaíba encheu muito e, portanto, tem ali 1,5 metro, 2 metros de altura de água, nós ainda estamos resgatando com barco, com botes, com jet ski, ou seja, uma comunhão de esforços, né? Então esse é o primeiro momento, que é salvar vidas. O Rio Grande do Sul já perdeu muitas vidas, Nós em Porto Alegre, graças a Deus, até agora, não perdemos ninguém em razão da enchente, mas cidades metropolitanas já perderam. Então esta é a primeira fase. Agora a segunda questão que está posta para nós desde o primeiro momento, mas mais agudamente ontem e hoje, é o suprimento da cidade naquilo que é essencial. É oxigênio, é remédio, é água potável, que nós estamos com as nossas 6 estações de tratamento, já chegamos a ter 5 fora do ar, agora temos 4 fora do ar, ou seja, estamos trabalhando para botar o mais rápido possível. Nossos caminhões-pipas se esgotaram, não tem caminhões-pipas tão disponíveis, né? Então, a água também tem um pouco de estoque, mas não tem o suficiente para a cidade, né, de água de galão. Então, a gente numa crise, você tem que elencar as prioridades. Então, esses caminhões-pipas disponíveis hoje estão atendendo os hospitais, os asilos, essas instituições de residência, de lar residencial. Então, agora não tem caminhões-pipa para toda a cidade. Então, a cada momento, eu acabei de baixar um decreto aqui agora, que são às 10 horas da manhã, onde eu estou permitindo o uso só de forma racional, né? Muito racional da água, ou seja, essencialmente, né, a água não vou permitir lavar de carro, calçada, jardins, nada disso, porque sempre é necessário ter racionamento de água, porque a água é finita, mas principalmente num momento como esse não dá para fazer isso. Então eu vi alguns postos ainda abertos lavando o carro e eu determinei imediatamente que fosse suspenso. E a nossa governança, ela está com o governo do Estado, ela está com o Exército Brasileiro, e a partir de agora, desse suprimento, você tem um segundo momento que é reconstruir vidas, ou seja, daqui a 5 dias, se Deus quiser, essas pessoas vão poder voltar, mas elas não têm para onde voltar. Então tem o aluguel solidário, o aluguel social, o bônus moradia, nessa governança que nós estamos trabalhando. Não tem dinheiro para tudo de imediato. Ontem o presidente Lula esteve aqui com seus ministros, com os poderes da República, a gente conversou muito sobre isso. Eu até disse uma coisa ao presidente: olha, presidente, eu não quero me referir ao senhor, né? Mas eu quero referir especialmente de 89 para cá os presidentes eleitos. Nunca teve uma crise aguda desse tamanho no Brasil, climática, mas já tivemos várias outras crises. E presidentes que lá estavam de várias correntes políticas,
E o sistema de recuperação de cidades nunca funcionou depois de uma catástrofe. Por quê? Porque é uma papelada, é uma burocracia, é carimbo, é plano de trabalho, o dinheiro não chega. Então, eu deixei a minha simples sugestão. Acho que tem que votar uma PEC no Congresso Nacional ou uma medida provisória que simplifique para que o dinheiro que chegue a gente possa aplicar de forma humanitária e recuperar a cidade. Porque senão nós vamos ficar fazendo planos e nós não vamos cuidar das pessoas, não? É isso aí, prefeito. O Brasil tem muita gente que não ajuda, né? O Brasil, o que mais tem aqui nesse país é gente que não ajuda. E atrapalha. E tem gente que atrapalha, que é o pior. Então, prefeito, a prioridade agora... porque as prioridades vão mudando, né? A população ela tem que economizar água. Então, quem está ouvindo a gente está em Porto Alegre, é economia de água, é racionamento de água, é usar só o que precisa para não faltar água. Essencial. O que mais? Posso fazer uma pergunta? Pois não. Bom dia, prefeito. Eu queria saber do senhor como que está sendo o acolhimento por parte da prefeitura das pessoas que estão vindo de fora para poder ajudar não só para resgatar as pessoas, mas também com os alimentos e tudo mais, porque a gente está acompanhando por várias empresas, várias mídias sociais aí, algumas cidades no entorno dificultaram um pouco o acesso a essas pessoas que estão indo com seus próprios barcos. Queria saber, na questão de Porto Alegre, como está sendo o acolhimento dessas pessoas que vêm de fora para ajudar na cidade. Primeiro, a palavra acho que mais adequada é gratidão a tantos quantos estão ajudando. E aqui em Porto Alegre, todos os barcos que chegarem serão bem utilizados, e aqui quem determina é o prefeito. Então, os barcos chegarão no lugar adequado. A IPTC, que é a empresa de trânsito de Porto Alegre, está orientada nesse sentido, porque não é possível que eu vou fazer vistoria em barco que está chegando, vistoria em motor. Isso não existe em crise, isso não existe em guerra. Tá? É que nem alguém levar uma quentinha num abrigo ou querer fazer uma vistoria da vigilância sanitária. Isso não existe, viu? Isso não existe, não. Então, aqui em Porto Alegre isso não está acontecendo, não aconteceu e não está acontecendo. Então, todas as doações, e aí eu queria estender um pouco, a gente não pode ser egoísta, né? Porto Alegre passa por dificuldade, mas eu tenho pedido muitas doações. Eu estava agora numa reunião com a Frente Nacional do Prefeito, que é composta por municípios de mais de 80 mil habitantes do Brasil, especialmente os prefeitos das capitais, e tinham muitos prefeitos, prefeito da Bahia, prefeito de São Paulo. Então, todo mundo vai fazer doação, e eu disse, eu vou ser solidário com os meus colegas prefeitos, cidades vizinhas, aquele que vier, eu também vou dividir aqui, porque a falta de água em Canoas é a mesma de Porto Alegre, é a mesma de Eldorado, é a mesma de Guaíba, e a dor deles é a minha dor também. E aí também, nós, de Porto Alegre, criamos um Pix, né? Que vai ser conduzido pela Secretaria da Fazenda, auditado pelo Tribunal de Contas. Ou seja, então aquelas pessoas que quiserem nos ajudar, eu pedi que passasse para vocês também, todos os brasileiros, o Rio Grande precisa de todos os brasileiros, o Rio Grande já deu tantas contribuições ao Brasil, especialmente se hoje tem uma produção agrícola, como tem hoje em todos os cantos do Brasil, deve muito aos gaúchos que se espalharam por todas as fronteiras. Então, eu queria pedir a todos os brasileiros, mas especialmente aos gaúchos e gaúchas que estão em todos os cantos do Brasil, até no exterior, que é hora de vocês que nasceram aqui, cresceram, que são produtores de soja, que são empreendedores do Brasil inteiro, ajude o Rio Grande, ajude a cidade, ajude a capital dos gaúchos e gaúchas, porque nós estamos passando um momento muito difícil, mas nós somos fortes, resilientes, vamos superar. Toda a nossa equipe está na rua desde antes do temporal, durante o temporal, muitos servidores públicos, voluntários. E você sabe, Emílio, que numa pandemia aparecem milhares de pessoas que dão o melhor. Isso me emociona a cada momento. Mas também aparecem aqueles que saqueiam, aparecem aqueles que copiam um QR Code para poder dizer que o QR Code é oficial. Então, aparece o que há de melhor e aparece o que há de pior de algum, não? Exatamente. Então, a gente está aqui na tela, para quem está acompanhando a gente no YouTube, nós temos a chave Pix, que o próprio prefeito passou pra gente, que é esse aí é a chave Pix para você poder participar e poder ajudar. O Brasil inteiro, ele tá sensibilizado, né? Lógico. Pô, e realmente é por uma causa muito importante.
que não deve ser fácil. A gente vendo as imagens, a gente tá de fora, só vendo as imagens, a gente fica realmente tocado com isso. Angustiado, às vezes, impressionante. E tem eu tenho uma pergunta. Parabéns aí, prefeito, pelo trabalho. Tem alguma... como tem um alerta vermelho, a gente vê algumas notícias de alguns lugares que pessoas possivelmente tinham que abandonar o próprio lar. Tem algum abrigo, algum lugar que você gostaria de indicar, né, para essas pessoas? E se tem algum alerta vermelho recente aí para a população que reside nessa região? Em Porto Alegre, a gente tem hoje mais 40 espaços que estão abrigando. E temos um centro de referência onde as pessoas saem de algum lugar, passam por esse centro de referência. Montei ali com carros particulares, com táxi. Às vezes a pessoa tem uma família num outro bairro ou tem um contato, um amigo. Então esses não vão para abrigos desde que eles tenham um outro local para ir. Aqueles que não têm um local para ir, esses sim são redirecionados através do centro de referência, que ali tem saúde, tem psicólogo, tem gente que chega sem a receita porque ficou em casa, tem cadeirantes que chegam. Então são cenas doloridas, sabe, que a gente vê toda hora, mas nós estamos aqui todos juntos nesse processo, salvando vidas. E o segundo passo é reconstruir vidas, porque agora essas pessoas, à medida que baixar a água, elas têm que voltar. E o Brasil, que é um país rico, uma economia grande, tem que repensar essa questão climática. E o melhor remédio é o combate à pobreza, porque essas pessoas que estão nesses abrigos, milhares de pessoas que estão acolhidas, ou em casas de amigos dos amigos, ou nos abrigos da prefeitura, de todas as prefeituras, sabe por quê? Porque eles estão morando em lugares que eles não deveriam morar, eles nunca poderiam morar onde estão morando, mas o Brasil teve um crescimento desordenado urbano da década de 60 para cá, as pessoas foram chegando, foi se juntando nas comunidades, as prefeituras foram botando água precariamente, não chegou asfalto, não tem esgoto tratado. E esse é o Brasil real do Iapoque e Chuí. Então, o Brasil, a maior riqueza de um país é o seu povo, não? E essa questão precisa... Eu sempre vejo que a periferia é uma potência, mas a potência da periferia, ela precisa ter oportunidade. Então, acho que esse desastre que cai sobre o Rio Grande do Sul, podia ser outro estado, o maior da história do Brasil, nós temos que repensar esse novo normal climático do Brasil e tem que ter uma governança nacional, com peculiaridades regionais, mas também com peculiaridades municipais, porque eu não posso tratar uma cidade do sertão goiano como eu vou tratar a cidade de Guaíba, como a cidade de Porto Alegre, como a cidade do Rio Grande do Norte, ou seja, tem peculiaridade. Agora, tem que ter um comando nacional, né? Um SUS nacional das áreas de risco. Porto Alegre, por exemplo, nós temos 82 mil pessoas que moram em área de risco, que é Pé de Morro, é Beira de Arroio, é Beira Ribeirinha. Quer dizer, agora você multiplica isso para Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Florianópolis. Esse é o Brasil metropolitano, viu, Emílio? Não? Muito bem. Eu vou fazer um break para a rede de rádio. Aliás, você que está acompanhando aqui a Jovem Pan pelo rádio, eu vou passar a chave Pix para você. Eu vou falar bem devagar para você poder anotar aí, para ajudar o pessoal de Porto Alegre. A gente está ao vivo com o prefeito de Porto Alegre. Ó, atenção, anote aí, ó. Você do Brasil inteiro, nossa rede de rádio tem quase 200 emissoras em todo o país. Você pode ajudar. Por favor, ajude aí qualquer quantia. 92, essa é a chave Pix, 92963560. 92963560. Aí é 1000 ao contrário, 60. 92963560. Aí 1000 ao contrário e 60. É que esse número é complicado aí, então eu falo assim para poder ajudar direitinho. É o CNPJ, né? Que é o CNPJ, que é a chave do Pix nacional, que você pode ajudar. E a gente está falando direto com o prefeito, com a autoridade, o cara que está lá cuidando de tudo em Porto Alegre. Eu vou fazer o break de rádio pro Reginaldo, pro Delari parar de me encher aqui. Com assunto sério aqui, ele quer fazer o break. Então pode fazer o break. Pessoal do rádio, do Brasil inteiro, vamos ajudar lá. Estamos conversando com o prefeito de Porto Alegre. Boa. Vai lá, Reginaldinho. A gente continua aqui nas plataformas e você também pode ajudar aqui. Tá vendo aí a chave Pix? Sim, tá na tela. Anotar. Perfeitamente. Posso fazer mais uma questão? Pois não, Gordão. Prefeito, eu queria saber em relação à segurança, porque muita informação também que tem chegado é que, infelizmente, algumas pessoas estão saqueando não só a ajuda que está chegando, mas casas que infelizmente as pessoas tiveram que deixar para trás, principalmente e estender também a questão do bairro do Sarandi ali. Eu queria saber também se o DIC já deu uma amenizada, parou o vazamento, porque eles tiveram também que abandonar suas casas ali, né? Evacuar e estender também a questão da segurança. Como que está aí? Bom,
posso dizer que as doações têm sido bem cuidadas, bem conduzidas, e nós não estamos tendo saqueamento em relação às doações. O nosso problema está em relação às casas. O que aconteceu? Como a água, volume muito grande, entraram nas casas, então dezenas, começando pelo 4º distrito, a companhia elétrica teve que desligar a luz sob pena de uma tragédia, né, de pegar fogo em dezenas de casas. O que aconteceu? Infelizmente, tem acontecido saqueamentos nessas regiões, a brigada tem agido, mas você imagina uma cidade escura, uma cidade alagada, uma cidade sem luz. Então, esse é aquilo que eu estou dizendo para vocês. Aparece o que tem de melhor do ser humano e aparece o que há de pior do ser humano. Então, isso é muito triste. Até a Arena do Grêmio teve lá também parte dela, porque ali, né, o drama é tão grande que mais de 1.000 pessoas acabaram subindo na rampa ali, que está sendo, foram a grande maioria já acolhido pelos caminhões do Exército. Quanto ao DIC, eu posso dizer o seguinte: a gente passou noites difíceis, né, porque esse DIC tem 2.000 hectares, ele é uma represa do rio Gravataí, que é um dos 4 rios que abastece o Guaíba. Aliás, é importante dizer o seguinte: quando chove desse jeito, Porto Alegre é duplamente atingida pelas chuvas da cidade e os 4 rios que chegam no Guaíba. E esses 4 rios são abastecidos por dezenas de rios que estão a 300 quilômetros, 200 quilômetros, 250 quilômetros aqui de Porto Alegre. Só que quando vem as chuvas da cabeceira, mesmo terminando as chuvas nessas localidades, se leva 2, 3, 4 dias para essa água deslocar dos 300 quilômetros, e é por isso que nós estamos aqui com 5,5 metros ainda, 5,26, estabilizou desde ontem, chegamos a 5,50, 5,35, hoje estamos estabilizados um pouco aqui, e eu volto ao DIC. O DIC está estabilizado nesse momento, ele extravasou em vários momentos, os engenheiros fizeram uma operação de guerra, de extravasar parte dele. Extravasar não é romper, ou seja, deixar passar um pouco da água, porque a gente ficou com medo de não deixar extravasar, que ele pudesse romper. Só que agora ele voltou o nível do Guaíba, voltou o nível do Gravataí, então não corre mais perigo nesse momento de rompimento, que seria terrivelmente atingido aquelas regiões de Sarandi, que é uma região que tem ali no mínimo 30, 40 vilas populares e tem vários arroios naquele entorno, mas nesse momento ele está estabilizado, né? Isso é uma boa notícia, né, prefeito? Porque vai demorar muito para essa água escoar, né? Porque é muita água, mas ao mesmo tempo a gente tem essa notícia, essa boa notícia. Sim. É preocupante, prefeito. A minha mulher, a família dela é do Sul, ela ficou o final de semana aí, impedida de voltar. O aeroporto parece que só vai voltar dia 30, mas o que eu vi é uma mobilização muito grande das pessoas para ajudar. Uma coisa que eu fiquei preocupado é que muita gente está entrando na água sem preparo para ajudar e às vezes colocando a própria vida em risco e em vez de ajudar acaba tornando o problema maior. Por outro lado, a pessoa que está ilhada vendo a casa subir e muitas vezes não sabe nadar, também não tem muita escolha. Qual que é o procedimento correto para quem sabe de um outro que está numa situação de perigo? O que pode ser feito para mitigar as perdas e principalmente evitar a gente ter vidas ceifadas? Correto. Primeiro, quanto ao aeroporto, há uma perspectiva de reabri-lo no dia 10. Há uma perspectiva, portanto, nós estamos hoje próximos à possibilidade de reabertura, mas a Fraport vai atualizando a gente dia a dia. Quanto aos salvamentos... já tem atualizando falando dia 30, prefeito. Já saiu notícia, nota deles falando dia 30 de maio. Mas, enfim, o aeroporto não é o mais importante. Seguindo. Quanto aos salvamentos, o que acontece? Isso está sob o comando do Corpo de Bombeiros, sejam eles oficiais, sejam eles voluntários. Então, aqui em Porto Alegre, nós colocamos algumas bases de salvamento aonde qualquer voluntário que chega, ele tem que passar por essa orientação. Agora, você sabe que num momento desse, você imagina uma pessoa que tem um filho, que tem um pai, que tem um amigo, ele muitas vezes se arrisca. Por exemplo, eu assisti cenas aqui de pessoas que saíram numa caixa de isopor, uma criança dentro de uma caixa de isopor. Foi a maneira que a pessoa encontrou, outros subiram em rampa, outros subiram em casa. Então, isso aconteceu, é verdade. Agora, nos resgates orientados, aí tem 3 lugares muito focais aqui em Porto Alegre, um deles nós temos 5 ilhas aqui que formam um arquipélago, né? Um arquipélago aqui do delta do Jacuí. São 8.000 pessoas nessas ilhas.
E em determinado momento, já no segundo dia da enchente, essas ilhas não foram mais acessadas por nenhum caminhão do Exército. Então, todo o nosso salvamento, ele tem ocorrido por bote, ou por barcos, ou por jet ski. Por que razão? Porque também nos primeiros dias dos temporais que chegaram, não tinha teto para subir ou para descer qualquer tipo de aeronave, especialmente os helicópteros, que também sempre são muito eficientes nesse momento. Eles agora passaram a operar, agora eles estão operando, mas nos primeiros dias eles não tiveram como operar. Então, realmente, os botes, os clubes cederam tudo que tinha, cederam as boias que tinha, cederam os coletes que tinha, cederam os motores que tinha. A gente fez uma governança de pedir mecânico dos clubes, ou seja, há uma comunhão de esforços da cidade no Rio Grande do Sul. Agora, a natureza é muito mais forte que o ser humano e ela nos atingiu profundamente, mas nós estamos sobrevivendo, o Rio Grande é forte, Porto Alegre é forte e a gente vai superar. Hein? É isso aí. E vamos torcer aí para que logo a gente quer o pôr do sol mais bonito do mundo. Opa. É do Rio Guaíba. E brevemente a gente vai ter esse pôr do sol bonito aí. Nossa solidariedade é aos gaúchos. Mais uma vez eu vou passar a chave Pix nacional, que é o CNPJ do prefeito Sebastião Melo. Está conversando com a gente. Esse você pode ajudar, que é o 92, para quem está no rádio, 9296-3560, 1000 ao contrário, 60. Prefeito, muito obrigado pelo seu tempo aí, ter conversado com a gente. Emílio, é eu que agradeço. E se vocês puderem continuar repetindo aí o Pix, se algum prefeito puder, né, nós estamos organizando nacionalmente aqui, mandar água, fundamentalmente caminhões de água, seja, nós vamos abrir aí também, através da Gol, através da Azul, possibilidade de caminhões cargueiros pousar aqui na base aérea de Canoas, ou seja, os prefeitos das capitais, da população quiser nos ajudar, organizando, a Frente Nacional está coordenando isso, nós estamos tendo muita água e ela é muito bem-vinda também, além da doação Pix, tá? Muito obrigado, prefeito. Boa sorte aí para vocês e mais uma vez, tenho certeza, solidariedade do Brasil todo que está acompanhando a gente. Obrigado, um abraço, boa sorte.